Bom dia, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas na nossa rotina da prosperidade. Hoje, segunda-feira, a gente vai começar um novo plano de 6 dias que chama Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus vivendo dentro de você, falando em seus pensamentos e te guiando para mais perto dele. Ele está sempre te encorajando a não apenas fazer as coisas certas, mas também o que é correto diante de Deus. Ele está aqui para te ajudar a fazer escolhas e tomar decisões que vão mudar a sua vida. Então a gente vai começar esse plano de 6 dias para entender quem ele é e por que que a gente não pode viver uma vida de reverência e adoração sem Ele. E antes da gente começar a ler, a gente vai orar, pedindo para que o Senhor nos capacite, nos direcione, para que o Espírito Santo possa tocar o nosso coração, para que Ele nos transforme, que além de falar conosco, Ele nos ajude a criar esse relacionamento íntimo com o Senhor. É o que te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, fecha seus olhos. Respira fundo. Expira. Pai querido, estamos aqui nesta segunda-feira, iniciando mais uma semana na tua presença. Hoje a gente vai iniciar um plano a respeito de quem é o Espírito Santo. Pedimos que o Senhor possa nos conduzir ao longo dessa leitura, que o Senhor possa tocar o nosso coração. Sabemos que o Senhor conversa conosco através da palavra, através de pessoas. Então, que a gente possa estar atenta aos sinais, né? E a gente possa cada dia mais sentir a tua presença. E sabemos que esse relacionamento íntimo e diário nos aproxima de ti, para que a gente possa conseguir te ouvir, te sentir. Então, que o Senhor nos conduza, toque o nosso coração, nos transforme. Que a gente possa sentir cada dia mais a tua presença e ouvir a tua voz. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos lá para o nosso dia 1 do nosso plano. O título é Quem é o Espírito Santo? Imagine isto. Você está em uma viagem de carro e está navegando distraidamente no Instagram e com música tocando em seus fones de ouvido. De repente, passa pelo meio do nada e perde o sinal do celular. Certamente o Spotify se desconecta, a música para, seu feed fica congelado e você é deixado com os próprios pensamentos. Sem música, sem mais mensagens de texto, no meio da desolação tecnológica, você se lembra que o carro tem um rádio. Com um toque no botão, a música enche o seu carro. Rádios parecem mágica. Em lugares isolados onde os smartphones são inúteis, um rádio antigo e confiável pode tocar os sinais invisíveis ao nosso redor e preencher o silêncio com música. Na virada de um botão, pode alternar entre Ariana e Drake, talvez até misturar um pouco de... Ele traz aqui alguns nomes, né, musicais de artistas, sem a necessidade de esperar baixar, sem o acabar de baterias, apenas vozes puxadas no ar. O Espírito Santo também parece meio mágico, talvez até um pouco assustador. Ele está em todo lugar, ele está te vendo ler isto agora. Estranho, não? O ar ao seu redor é preenchido com um ruído invisível da voz de Deus, e como um rádio você foi criado para ouvi-lo e transmitir seus pensamentos para as pessoas através de suas palavras e ações. Então, olha isso.
o ar ao seu redor é preenchido com o ruído invisível da voz de Deus, e como um rádio, você foi criado para ouvi-lo e transmitir seus pensamentos para as pessoas através de suas palavras e ações. A maioria das pessoas deixa isso passar, mas Deus quer falar com você. Muitas vezes a gente escuta o Espírito Santo falando aos nossos ouvidos, falando ao nosso coração, e às vezes ele nos traz uma palavra de encorajamento, de fé que é para a gente levar para uma outra pessoa. E às vezes você sente essa vontade e às vezes a gente não vai. Às vezes a gente não fala, às vezes a gente fica quieto, porque às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, né? Ele quer falar com você. E ele nos criou para ouvir a voz dele. Ele geralmente não fala alto, mas a voz dele vem de dentro de você. É preciso prática para aprender como separar os seus pensamentos da voz de Deus. E pessoas diferentes o ouvem de maneiras diferentes. Às vezes o Espírito Santo soa como pensamentos em sua cabeça. Às vezes ele coloca uma imagem em sua mente. Outras vezes ele te dá um sonho que parece diferente. Na maioria das vezes ele fala iluminando partes da Bíblia, te lembrando de um versículo que leu e te ajudando a entendê-lo de uma maneira nova. Quando Jesus prometeu que nunca nos deixaria sozinhos, o Espírito Santo foi o cumprimento dessa promessa. Quando você se torna um seguidor de Cristo, o Espírito Santo entra, nos tornamos sua casa. Então, quando ele fala, sua voz vem de dentro de você. E se todo esse tempo você estiver ouvindo a voz dele sem reconhecê-la, então quando estiver dirigindo pela vida e sua jornada te levar a algum lugar escuro, onde se sinta sozinho, abandonado, saiba que você nunca está realmente sozinho. Mesmo quando nada mais parece dar certo, o Espírito Santo está bem ali com você. Com apenas um pensamento, ele pode falar vida, esperança, força, alegria e encorajamento para e sobre você. Melhor ainda, se você aprender a ouvir atentamente, ele pode ajudá-la a evitar algum desses lugares sombrios. Nos próximos dias, nós vamos aprender quem é o Espírito Santo e por que é impossível viver uma vida de reverência e adoração sem Ele. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Pai, por nos direcionar para esse devocional. Eu acordei antes, hoje, uns minutos, antes do devocional, comecei a orar pedindo direcionamento a respeito do que a gente ia ler hoje. Todo dia a gente tem uma leitura automática, né? A leitura do dia. Começou a vir o Espírito Santo, né? Busca um plano. E aí eu comecei a buscar um plano, aí abri outro, e aí de repente veio a voz do Espírito Santo. Espírito Santo. Quanto mais a gente se conecta, mais a gente sente a presença dele e consegue ouvir a voz dele. Eu confesso que por muitas vezes eu já peguei o meu celular e assim que eu abri, eu já fui para uma rede social, eu já fui para o WhatsApp, porque isso é um vício, né? O celular, a rede social, e a gente ter consciência disso e criar ferramentas, né, maneiras da gente tirar essas coisas que possam nos tirar da presença do Senhor ou de ouvir a voz dele. Então, agora eu comecei a excluir do meu celular o aplicativo
Então, fui dormir, excluo ele, eu só vou baixar novamente hoje na hora que eu tiver terminado as coisas mais importantes do meu dia. Isso para mim funcionou, tá funcionando nesse período. Agora, então, se às vezes eu não tivesse acordado e estivesse atenta à voz dele e me distraindo com coisas que não necessariamente são coisas maus, aparentemente, que mexer numa rede social, é o trabalho como a gente começou, às vezes eu não teria escutado a voz dele nessa manhã, né? E aqui ele traz Salmo 139, versículo 1. O Senhor, tu examinas o nosso coração e conhece tudo a nosso respeito. Sabe quando a gente se senta, quando a gente se levanta. Mesmo de longe, o Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor vê quando a gente viaja, quando a gente descansa, sabe tudo o que a gente faz. Antes mesmo da gente falar, o Senhor sabe o que a gente vai dizer. O Senhor vai adiante de nós e nos vai adiante de nós e nos segue, põe sobre nós a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para nós e grande demais para que a gente possa compreender. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subimos aos céus, lá está. Se descemos ao mundo dos mortos, lá está também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão nos guiará e a tua força nos sustentará. Nós poderemos pedir a escuridão que nos escondeste, mas a luz ao nosso redor que se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão a gente pode nos esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua presença. Obrigada por prometer que não nos deixaria sozinhos e nos dar a presença do Espírito Santo. E agora a gente vai entrar na nossa oração guiada. A gente vai agradecer, pedir perdão, orar pelos outros e orar por nós. Em Atos capítulo 2, versículo 17 diz: Nos últimos dias, disse Jesus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua palavra, obrigada por nos direcionar, nos usar. Eu vou ficar em silêncio e a gente pode agradecer por tudo que Deus tem feito, por Ele nunca nos abandonar, pela presença do Espírito Santo. Agradeça por mais esse dia, por você estar aqui, agora, ouvindo essa palavra. Eu vou ficar em silêncio, a gente pode fazer isso agora. Pai querido, como é bom dar graças ao Senhor. Também queremos, Pai, além de te agradecer, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos pensamentos, como a gente leu agora. O Senhor conhece a nossa fala, o que a gente pensa. Que o Senhor possa tocar o nosso coração para que a gente tenha consciência dos nossos erros, coloque luz nisso. É igual, eu não consigo abrir meu celular, às vezes não ir para uma rede social. Ok, o que eu posso fazer a partir disso? Né? Eu não estou tendo tempo para orar, estudar. Como que eu posso alinhar minha agenda com a vontade do Senhor? Eu estou tendo atitudes, sendo grosseira, sem paciência. Como que eu posso trabalhar para ter mais paciência? Né? Então, que o Senhor nos ajude a ter consciência dos nossos erros, perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia de nós e nos ajude a melhorar esses pontos.
E o primeiro passo para isso é ter consciência dos erros. Então, que a gente possa se arrepender verdadeiramente por todos os nossos pecados. Que a gente também possa perdoar todos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam. Entregar tudo aos pés da cruz, Pai. Que o Senhor nos proteja, Pai, de todo o mal. Livre de nós todas as tentações, tudo aquilo que tira a atenção do Senhor. Em Jó, capítulo 33, versículo 14 a 18 diz: Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Fala em sonhos, em visões durante a noite. Quando o sono profundo cai sobre todos, enquanto dormem em suas camas, sussurra em seus ouvidos e aterroriza-os com advertências. Faz que deixem de praticar o mal e livre-os do orgulho. Preserva-os do túmulo e de serem atravessados pela espada. Que a gente possa ouvir, né, o Espírito Santo falando repetidamente aos nossos ouvidos, através de sonho, visão, e que a gente ore também para que as pessoas possam sentir a presença dele, para que possam ouvir a palavra dele. Agora é o momento de a gente orar pelo outro. E aqui está falando, né, ele sussurra aos nossos ouvidos. E que a nossa oração hoje pelo outro, né, profetizando palavras de bênção, de amor, orando sem cessar para que todos aqueles que a gente ora entreguem a vida a Jesus. E se às vezes você que está ouvindo aqui tem essa intimidade, vem aqui, ora, mas às vezes ainda você não confessou, né, com a sua boca, que você crê, que você entrega a sua vida a Jesus, hoje pode ser uma oportunidade para você fazer isso. Então a gente vai orar agora pelos outros, né, profetizando palavras de bênção para que eles possam ouvir e sentir a presença do Espírito Santo, para que eles possam entregar a vida deles a Jesus. Eu vou ficar em silêncio, a gente pode orar pelo outro agora. Obrigada, Pai, por poder orar pelo outro, visualizar eles felizes, protegidos, visualizar os seus anjos à volta de todos aqueles que a gente ama. Às vezes a gente não consegue estar presencialmente, né? Perto dos nossos pais, avós, filhos. Mas o Espírito Santo, ele vai estar lá, soprando no ouvido deles. Amém? E agora a gente vai orar por nós, em João, capítulo 14, versículo 15 a 17 diz: Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro encorajador que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Agora é hora da gente entregar nossa vida ao Senhor, obedecer, pedir a presença do Espírito Santo, entregar a Ele toda a nossa preocupação, nossa ansiedade, pedir para que Ele sopre os nossos ouvidos a respeito
de qual caminho a gente deve seguir, por onde a gente deve ir, pedindo para que Ele tire toda a angústia do nosso coração, entregando a Ele todos os nossos sonhos. Senhor, tá aqui, ó, eu desejo isso para minha vida, para a vida da minha família. Como eu posso escutar a tua voz para que o Senhor me guie, eu consiga realizar, né, os meus objetivos, alinhar os meus desejos com os seus e através da minha vida, da minha profissão, da vida da minha família, eu possa refletir a tua luz, Pai. Então eu vou ficar em silêncio, cada um aqui pode orar, pedindo pela tua vida, pelo teu dia. Vamos fazer isso agora. Obrigada, Pai. Obrigada por falar conosco. Obrigada por poder sentir a tua presença. Eu não sei vocês, mas eu sinto fisicamente a presença do Espírito Santo em alguns momentos. Como é bom saber que a gente está sendo direcionada pelo Senhor, Pai. Pai querido, ao encerrar esse momento de comunhão, a gente quer te agradecer. Quer te agradecer pela tua presença, pelo teu amor. Queremos entregar a ti essa nova semana que se inicia, pedindo que o Senhor guie cada passo do nosso dia, que nos dê sabedoria, discernimento, coragem para enfrentar os desafios que virão. Pai, agora nós vamos declarar que essa semana vai ser uma semana abençoada. Eu declaro que essa semana será uma semana cheia de oportunidades, Pai. Eu declaro que essa semana será uma semana repleta da tua paz. Pai, nós escolhemos confiar em Ti, sabendo que o Senhor está no controle de tudo e que seus planos são muito maiores e melhores que o nosso. Pai, que a Tua luz brilhe em nossa vida, para que a gente possa ser reflexo do Teu amor. Confiamos em Ti e Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo aqui e agora e por tudo que o Senhor farás. Que haja luz no nosso pensar, luz no nosso falar e luz no nosso sentir. Que você tenha uma ótima semana, que ela seja para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Fiquem com Deus, uma ótima segunda e nos vemos amanhã.